Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada. Que maravilha, que coisa linda que é o meu amor. Por entre bancários, automóveis, ruas e avenidas, milhões de buzinas tocando sem cessar. Ela vem chegando de branco, miga linda e muito tímida. Com a chuva molhando seu corpo, eu vou abraçar. E a gente no meio da rua, todo mundo no meio da chuva. A girar, que maravilha, que maravilha, que maravilha. Meu quarto tá uma bagunça, né? Mas aqui tem várias histórias de culturas. Vamos descobrir o que é isso? Eu e o meu grupo vamos falar com vocês sobre a filosofia da cultura brasileira. Vocês querem entrar nessa? Maravilhoso! Toda filosofia da cultura decorre de determinada forma de entender o ser humano. E é por meio desse entendimento intelectual de uma determinada civilização a respeito do ser humano e de sua estrutura que se evidenciam os elementos básicos das manifestações culturais. Eu vou falar sobre o conceito de cultura. Bom, cultura é tudo aquilo que não é natureza, mas toda ação humana na natureza é cultura. Por exemplo, a terra é natureza, mas o plantio, o que plantamos é cultura. O mar é natureza, mas a navegação, o que a gente implanta lá, é cultura. Conceito básico de filosofia cultural. Nós, seres humanos, além de pensarmos, também refletimos sobre o que pensamos. Isso é consciência espontânea e consciência crítica. Somos capazes de sentir e agir. Isso constitui um objeto de reflexão. Além de tudo isso, há o filósofo protótipo, o que sempre está ocupado com as perguntas da existência humana no mundo. Quanto mais investiga os dados e as análises oferecidas pela ciência, o filósofo se convence que a existência humana é essencialmente cultural, porque a cultura, na ótica filosófica, é a própria e específica da existência humana, ou seja, o ser humano tanto representa o objeto produtivo como o objeto produzido. Em soma, os homens são seres culturais por natureza. Então, eu vou falar um pouco sobre o conceito humanista da cultura. Dentre várias acepções de cultura, é muito comum entender e ver como desenvolvimento multidimensional, quando possui mais de 3 dimensões, e harmonioso da pessoa ou da humanidade em geral, ou com um acervo como a transmissão espontânea ou dirigida de valores e conhecimentos. Essa luz vem desde a antiguidade clássica e da Idade Média. Apresentava-se a ideia do paideia ou humanista como proposto de aperfeiçoamento pleno da pessoa, incluindo-se não apenas a educação das faculdades intelectuais, mas também das morais, religiosas e até mesmo corporais. A clássica visão da cultura, transmitida e favorecida pelas humanidades, estudo próprio do homem livre, educado nas artes liberais, assumida pelo cristianismo, e prevaleceu nos tempos do Renascimento, englobando tudo aquilo que o homem faz, superior aos animais e aos bárbaros. Já no Iluminismo, a noção da cultura passou a ser o conjunto dos modos de viver civilizado. Não foi só a cultura humanista como que perdeu o crédito, mas certa espécie de humanismo retórico, estéril, fechado em si próprio e, como notou Sartre,
conduzindo tristemente ao fascismo. E por esse mesmo motivo é falso opor como duas culturas hostis a técnico-científica e a humanístico-literária. E na sociedade atual, não precisa nem de uma e nem da outra. Ambas constroem a cidade humana, porque é por elas que se erradica a peste da ignorância e da exploração do homem pelo homem. Oi, turma, boa tarde. Eu fiquei para explicar um pouco sobre o conceito etnológico de cultura e o conceito de cultura em antropologia. Então, vamos lá. Bom, gente, nesse contexto, etnologia é um campo da antropologia que estuda a cultura dos povos primitivos. E o que é cultura nesse campo etnológico? De uma forma bem simples e rápida, eu vou explicar a vocês. É o modo típico de viver, o estilo de vida comum, o ser, o agir de determinado grupo e o fazer. Já no conceito de cultura em antropologia, já teve algumas dificuldades conceituais, gente. Graças a diferentes posições, diferentes pensamentos, os antropólogos durante esses tempos foram conversando, vendo isso, que era aquilo, que era melhor, e chegaram e distinguiram em 4 tendências. E a gente vai aprender agora essas 4 tendências. Vamos lá, gente. A primeira tendência: aos que veem cultura como um sistema de padrões de comportamento, de modos de organização econômica e política, de tecnologias também, em permanente adaptações, em vista do relacionamento dos grupos humanos com seus respectivos ecossistemas. A segunda tendência são os que tratam a cultura como sistema de conhecimentos da realidade, como o código mentor do grupo, não como um fenômeno material, mas cognitivo. A terceira tendência são os que encaram a cultura como um sistema estrutural, em que o eixo de tudo é a bipolaridade da natureza cultua, tendo como campos privilegiados de sua concretização o mito, a arte, a língua e o parentesco. E a quarta e última tendência são os que entendem cultura como um sistema simbólico de um grupo humano, sistema que só poderá ser aprendido por outro campo, por meio da interpretação, e não por mera descrição. Boa tarde, gente. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o que é civilização. Civilização é um estágio de desenvolvimento cultural, onde se encontra determinado povo ou sociedade, e que geralmente é representado pelo grau alcançado pela tecnologia, pela economia, arte ou ciência. Assim, o desenvolvimento desses fatores determina o crescimento de uma civilização, e geralmente as pessoas confundem ou usam a civilização e a cultura como a mesma coisa, como se tivesse o mesmo significado, mas não é, tem que saber diferenciar. E em meados do século XVIII, a cultura ela passou a ser entendida como um progresso individual, já a civilização como um processo coletivo. E a partir de debates filosóficos, foi que a civilização passou a ser entendida como um processo de avanços que culminaram em melhorias. Ou seja, foi um processo que arrancou da humanidade a ignorância e colocou essa humanidade em uma situação de evolução, de progresso. Eu vou falar um pouco sobre erudição. Erudição quer dizer o domínio máximo possível de conteúdos, de conhecimento. É sobre aquela pessoa que tem um saber diferenciado,
um saber abundante sobre algum tema específico ou sobre muitos temas, sem limite algum. É mais sobre um volume de informações do que peso de informações. A diferença entre a cultura e a erudição é que, enquanto na cultura a gente se aprofunda, na erudição a gente se expande, a gente conhece mais, estuda mais, enfim. E a erudição, ela possui um valor muito importante, mas não tanto quanto a cultura. Como, por exemplo, a gente pode ter vários conhecimentos, saber muito sobre uma determinada cultura, mas a gente não vai ter total domínio sobre essa cultura quanto uma pessoa que faz parte dessa cultura, desse lugar que a gente fala. Que a gente não tem tanta voz quanto essa pessoa que participa, que mora em determinado país, por exemplo. Que vive lá, que sabe dessa cultura, que sabe quais são os jeitos, os desenvolvimentos e tal. É isso. Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada. Que maravilha, que coisa linda que é o meu amor. Por entre bancários, automóveis, ruas e avenidas, milhões de buzinas tocando sem cessar.